Fernanda, primeiramente tarde para todos aí que estão acompanhando em casa. É o seguinte, cara, como eu brinquei aqui, é um ciclo repetitivo. O Vasco, ele parece estar em looping mesmo. Se você for pegar depois da parada da Copa do Mundo, o enredo dos jogos, eles são muito parecidos. É um Vasco que produz, é um Vasco que cria, que não consegue botar a bola na casinha e geralmente é punido pelo seu adversário. Não foi punido ontem porque o CSA, repito, com todo respeito ao clube, que é tradicionalíssimo lá em Alagoas, é uma equipe que está na 9ª colocação da Série C. Então só por isso que o Vasco talvez não tenha perdido ontem. Essa aqui é a grande verdade. O Vasco é um time com o Fernando Diniz que finaliza 30, 40, 20 vezes, que cria oportunidades, que tem contado também com a má fase do seu artilheiro Verratti, que é um cara que tem muito crédito e que vai recuperar essa boa fase, mas de fato tem falhado nos últimos jogos, mas também é um time que cada vez mais ele acaba esbarrando na teimosia do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, não é culpa dele o que acontece dentro de campo, tá? O Fernando Diniz, pra mim, não tem que ser demitido. O Fernando Diniz, pra mim, não é o maior culpado dessa história toda. Pra mim, o Fernando Diniz não entra em campo pra fazer gol. É muita incompetência desses jogadores. Mas ontem, Fernanda, o Vasco da Gama, ele entrou em campo com o Lemos e, novamente, o Fernando Diniz apostando no João Vitor, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, não tem clima nenhum para continuar com a camisa do Vasco. Ele é vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, ele é um jogador que recebe o suporte da diretoria, que debocha do torcedor, que recebe o suporte do treinador, que não respeita a camisa do Vasco, e eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. O Léo Pelé era um cara que errava tanto quanto o João Vitor, era um cara que prejudicava tanto quanto o João Vitor, mas ele respeitava o Vasco da Gama. O João Vitor é um jogador que a todo momento parece não entender o que é vestir a camisa do Vasco da Gama, custou 40 milhões de reais para os cofres do clube, ganha quase R$1 milhão e continua prejudicando o Vasco. E aí, cara, passa a não ser mais culpa dele, passa a ser a culpa de quem escala, e que no caso foi o Fernando Diniz. Primeiro tempo do Vasco, nos 20 minutos, foi até bom, foi um jogo bem construtivo, um Vasco que também não deixava o CSA recuperar essa bola rápida e conseguir fazer ligação, a pressão pós-perda do Vasco estava sendo eficiente, mas depois dos 20 minutos, o Thiago Marques, que é o pivô do CSA, conseguiu segurar as bolas longas, tanto é que o Lemos e o João Vitor começaram a revezar falta em cima dele. E ali foi o problema, na minha visão, do Vasco da Gama para esse primeiro tempo. O Lemos tomou um amarelo, o João Vitor já estava com um acúmulo de faltas também, e logo depois ele tomou um amarelo no segundo tempo. Para o segundo tempo, o Fernando Diniz repete também a teimosia que ele tem de colocar o Hugo Moura de zagueiro. Ele tira o Lemos amarelado, que é até uma substituição que fazia sentido, mas ele coloca o Hugo Moura de zagueiro e coloca o Thiago Mendes na partida. O que acontece com o Vasco, Fernanda? O que vinha acontecendo nas últimas partidas, o que aconteceu contra o Botafogo e o que aconteceu em outros jogos, onde ele prefere colocar o Hugo Moura de zagueiro. Eu vou falar mais uma vez aqui o que eu estou falando há quase 3 meses. O Hugo Moura, Fernando Diniz, não é o André. O Hugo Moura, ele não é mais um na construção, porque ele não é um jogador que constrói, ele é só um jogador que destrói quando ele está jogando de volante, e quando você tira o Hugo Moura da posição de volante e coloca ele como zagueiro, ele vira também o último homem e ele piora ainda mais o jogo dele. Ou seja, o resumo é o seguinte: o Hugo Moura não é um jogador que constrói com tecnicamente eficiência, ele é um jogador que a todo momento se mostra frágil como o último homem, e o Vasco quase toma gol, inclusive, no erro grotesco dele, e o Vasco da Gama se torna uma bagunça, porque você coloca um volante para jogar de zagueiro, fica exposto, o Thiago Mendes ontem, coitado, ele não tem culpa de nada, mas o Vasco, o jogo do Vasco no segundo tempo, ele vira um bingo. Você pode muito bem vencer o jogo ou você pode perder a partida a qualquer momento, e é o que tem feito o Fernando Diniz no segundo tempo. A desorganização tomou conta do Vasco da Gama, e para piorar, aí a gente volta na mesma história, no mesmo assunto. O João Vitor foi expulso de uma maneira, mais uma vez, infantil. É um jogador que não tem mais clima para vestir a camisa do Vasco da Gama. Enquanto o Fernando Diniz e a diretoria do Vasco continuarem insistindo nesse atleta, eles vão perder cada vez mais o apoio da torcida. Que eu já falei aqui, não tem reforço, não tem atleta, não tem nada mais importante do que você jogar ao lado da torcida. Para mim, já soa como desrespeito, já soa como uma situação que eles estão insistindo no erro para poder bater de frente com a torcida, sendo que o campo está falando, o campo está gritando que o João Vitor não tem mais condições de jogar. Então o Vasco ontem empatou com o 9º colocado da Série C, o que dá uma certa vergonha. Eu acho até que vai passar em São Januário, porque tem a torcida, tem o Vasco da Gama dentro de São Januário, é muito forte, vai acabar se classificando. Mas ontem, é mais um jogo cansativo. É mais um jogo em que o Vasco, nos últimos 6, não consegue vencer. O Vasco não sabe o que é vencer há mais de um mês. E aí? No Campeonato Brasileiro, tá beirando zona de rebaixamento, foi humilhado na Sul-Americana,
partida vergonhosa ontem na Copa do Brasil. Aí eu vejo gente assim, porque o Cruzeiro empatou com o CRB. Vai ver o que aconteceu no jogo do Cruzeiro. O melhor jogador do jogo do Cruzeiro e CRB foi o goleiro. Não foi o caso aí do Vasco CSA ontem. Porque o Bahia ganhou do Retrô. Ganhou, não ganhou? Coisa que o Vasco não faz. O Vasco é um time que repete os resultados dentro de campo. Ele joga, cria e não consegue vencer. E assim, cara, não tem trabalho que se sustente se você não consegue vencer as partidas. O Vasco, repito, está beirando a zona de rebaixamento e a Copa do Brasil, para mim, me parece muito mais uma distração do que algo tangível. Com esse futebol que o Vasco joga, com a falta de efetividade desse grupo de jogadores e com as teimosias do Diniz, eu não consigo ver. E o Fernando Diniz, nas coletivas, ele fala muito assim: antes de eu chegar era uma coisa, depois que eu cheguei é outra. Só que ele não consegue compreender que antes dele chegar, o João Vitor já falhava. Antes dele chegar, o João Vitor já era um jogador frágil defensivamente. Antes dele chegar, o Hugo Moura já tinha cometido falhas também. Então, a insistência dele é uma insistência que não tem coerência. E para ser muito honesto, Fernando, eu acho que vai muito na linha do que você falou. Ninguém chega aqui para querer criticar jogador, para querer esculachar jogador, para querer falar mal de jogador. Muito pelo contrário. A gente está aqui para fazer nosso trabalho, que é falar do que esse cara entrega em campo. E dentro de campo, o João Vitor é um atleta que não entregou nada para o Vasco. Ele não consegue justificar nem um pouco o alto salário que ele ganha. Então a torcida está coberta de razão em não querer mais o João Vitor dentro de campo. O Hugo Moura, que eu considero um jogador nota 5, nota 6, vamos dizer assim, ele vira um jogador nota 3, nota 2 quando ele vai para a zaga. Porque o Fernando Diniz insiste em exigir do que um atleta como é o Hugo Moura para fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Uma coisa que até mesmo o André, que é um cracaço, em alguns momentos ele tinha dificuldade para fazer, em alguns momentos ele não conseguia fazer a função de zagueiro. O próprio Martinelli, que o Diniz já tentou isso também, mas são jogadores completamente diferentes, são jogadores de outra prateleira. Então, assim, eu lamento muito essa insistência toda e vale lembrar também, não é só culpa do Diniz, não é só culpa do grupo de jogadores, a diretoria precisa entregar reforços. Não adianta ficar se apoiando no elenco que claramente já se mostrou frágil. Enquanto a diretoria do Vasco não entregar reforços, o presidente Pedrinho, os diretores, Carlos Amodeu, Admar Lopes, esquece, o Vasco vai continuar nesse ciclo. Tenta e não consegue. É uma repetição de convicção e repetição de resultado também, que não é a vitória. Agora, para você se dar bem nos seus negócios, porque eu vou falar para vocês sobre a maquininha do PagBank, tá? Podemos falar sobre a maquininha? Vamos lá? Você está precisando de uma maquininha de cartão com o PagBank, seu celular vai virar. Você já tem a maquininha e não sabe. Ele vira uma maquininha de cartão com o aplicativo Tap On do PagBank, tá? No PagBank tem esse aplicativo, Tap On. Permite que você venda no crédito, no débito, no Pix, no Pix por aproximação também, usando apenas o seu celular. É simples, rápido e seguro, aceitando as principais bandeiras, cartões, relógios e carteiras digitais também. E o melhor, taxa zero e você recebe o dinheiro, sabe quando, minha gente? Na hora. Vendeu, recebeu, imediato. Baixe então o aplicativo PagBank grátis e comece a vender mais hoje mesmo. Melhore o seu negócio agora, imediatamente. Não perca mais tempo com o PagBank. Tá legal? Olha, a gente vai continuar, claro, falando do Flamengo. A gente vai ter mais sobre o Flamengo. Estamos acompanhando em cima do lance. Raiz e Papa estão no Maracanã, estão no lugar onde o Flamengo joga daqui a pouco, 9h30 contra o Atlético Mineiro. A gente volta com essas informações já. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui para o nosso amigo Garoni explicar por que o Vasco não ganhou do CSA ontem à noite, jogando no Rei Pelé, sendo tão favorito contra um time da terceira divisão. E olha, escapou até de perder o jogo no fim, porque o Vasco estava com um jogador a menos e o CSA acabou pressionando ali na parte final. Voltou no lucro o Vasco? Voltou com danos leves, o Garoni? Pelo finalzinho do jogo, talvez dá para dizer isso, mas assim, o Vasco jogou melhor do que o CSA, né? Mas ainda assim jogou mal. Acho que esse é o ponto, né? O Vasco não foi pior, não foi inferior ao CSA em 85 minutos do jogo, né? Só no finalzinho com um jogador a menos. Mas o Vasco produziu muito pouco. Apesar do discurso, a gente vai botar até na tela daqui a pouco, que também uma artezinha com uma matéria do GE que saiu dos volumes de finalização do Vasco pós-Copa do Mundo, né? Mas é um time que cria, mas assim, não consegue criar chance realmente clara. O Vasco tem tido uma dificuldade muito grande para enfrentar a defesa mais fechada, né? Que marque bloco mais baixo. E o CSA, apesar de mandante do jogo, acho que ele fez o jogo para chegar vivo no Rio de Janeiro. O CSA se portou muito bem, marcou em bloco baixo,
ficou esperando algumas saídas em velocidade, incomodou o Thiago Marques, centroavante, conseguiu até mostrando agora uma jogada em velocidade dele, incomodou bastante o sistema defensivo do Vasco, mesmo sendo praticamente um exército de um homem só. Era só o Thiago Marques na frente, bola longa para ele, para lutar com os zagueiros do Vasco, e foi assim que ele conseguiu o amarelo pro Lemos, conseguiu o amarelo depois pro João Vitor, e já no fim do jogo o João Vitor acabou recebendo o cartão vermelho, né? A CSA então jogou para esse contra-ataque, o Vasco uma dificuldade muito grande de penetrar na defesa do CSA. Ainda mais que ontem o Coutinho não foi titular, Coutinho voltou a ser relacionado depois de 2 ou 3 partidas, se não me engano, acho que as 4 partidas que o Coutinho acabou ficando fora do time, né? Os dois jogos da Sul-Americana e 2 pelo Brasileiro, se eu estou enganado, Grêmio e Internacional, voltou a ser relacionado, mas iniciou no banco de reservas. Então o Vasco tinha muitos jogadores ali de condução de bola, Ryan, o próprio Nuno um pouco menos, mas Ryan, David, o Verratti, que não é um cara desse jogo mais associativo. Então o Vasco construiu quase sempre, a gente está vendo os melhores momentos, e terminando em cruzamentos para dentro da área. E isso já foi a tônica contra o Del Valle, foi a tônica contra o Grêmio em São Januário, um time que, quando tem que propor o jogo, enfrenta uma defesa marcando em bloco baixo, se fechando muito bem, tem uma dificuldade muito grande. Está vendo essa chegada do Coutinho já no segundo tempo. A entrada do Coutinho, ali aos 15, 20 do segundo tempo, mudou um pouquinho esse panorama. Aí o Vasco conseguiu construir um pouquinho mais por dentro. Mas o Nuno cansou, e aí logo depois tem a expulsão do João Vitor, e aí aquele período de melhora do Vasco ali acabou muito cedo. E aí o CSA depois conseguiu aproveitar a expulsão do João Vitor para fazer uma pressãozinha, sair um pouco mais, né? Igual o tubarão que sente o cheiro do sangue ali na água, começa a caçar. Foi isso, sentiu que poderia ali talvez beliscar, conseguir uma bola ou outra sem o João Vitor em campo, o Vasco com um a menos, e aí tentou uma pressãozinha, teve aquele lance no fim, mas acabou não marcando. O Vasco fez um jogo, para mim, ruim. Acho que é um time que ainda tem muita limitação ofensiva, apesar do alto volume de finalização. É um time que constrói quase sempre terminando em cruzamento. É um time que tem a dificuldade muito grande de entrar realmente dentro da área e conseguir um lance muito claro. Acontece? Acontece. Mas acontece 2 vezes no jogo, 1 vez no jogo. E aí você tem um Verratti que não vive grande fase. O Verratti, o maior destaque do Verratti desde que chegou ao Vasco era de ser aquele cara de uma bola ele define. Era o oposto, né? O Vasco constantemente é um time que cria pouco, mas quando criava e chegava no Verratti, ele definia. Fazia aquele 1-0, empatava o jogo, enfim, conseguia marcar o seu gol. E agora tem sido o inverso. O Vasco ganhou volume ofensivo, ainda que não seja aquele volume de chances claríssimas, principalmente quando enfrenta defesas mais fechadas, e o Verratti não vive um grande momento. O Verratti até teve uma boa chance no primeiro tempo de cabeça, mas mais uma vez acabou parando no goleiro, que não foi uma defesaça também, ele cabeçada um pouco mais em cima do goleiro, não foi aquele lance realmente de uma defesa espetacular que salvou o jogo. O Gabriel Félix, goleiro do CSA, fez muitas defesas, mas defesas simples. Não teve nenhum milagre acontecendo dentro do campo, né? Acho que o Vasco não jogou com aquela urgência que talvez um momento do Vasco precisasse. O Vasco precisava decidir em Alagoas? Não, você tem o jogo da volta em São Januário. Mas pelo momento do Vasco, o Vasco precisava de uma vitória jogando fora. O Vasco precisava querer um pouquinho mais, mostrar um ímpeto um pouco maior. E eu não vi, apesar do alto volume, de ter sido o dono do jogo, por assim dizer, era muito também numa questão de estratégia do CSA, de marcar em bloco baixo, permitir o Vasco essa posse de bola e depois tentar sair em transição. Travei? Acho que eu travei, né? Não, mas agora travou a tua imagem, mas tô te ouvindo ainda, Garoni. Eu fiquei na dúvida se eu tava no ar ou se não tava mais, né? De repente é bom você sair e voltar, não sei, hein? Travou a imagem aqui, agora tá travada. Volta aqui pra mim, produção. Travou, ou travou aqui pra mim também. Travou aqui a imagem também, gente. Travou geral? O computador. O que travou aí, gente? Travou o meu aqui também. Hã? Travou o quê, ô Joãozinho? Travou o computador. O que travou aí, gente? Vocês vão... Hã? Deixa o pessoal me dizer o que está acontecendo aqui. Galera, pessoal que está com o computador completo, o quê? De vocês aí? Nosso computador? Estamos fora do ar, é isso? Estamos fora do ar, ô Joãozinho? Estamos no ar. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá, numa situação bastante complicada, não consegue ganhar de ninguém. Desde o Campeonato Mundial até agora, o Diniz não ganhou nenhuma partida à frente do Vasco e a torcida vem cobrando muito aí, tanto os dirigentes
como o time do Fernando Diniz. João Vitor, já não há mais clima, né, pra ele na colina. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!